no livro de Lucas, no capítulo de número 1, no versículo 69 e no versículo 74 está escrito: E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor. Aqui nessa passagem, a Bíblia ela nos afirma que nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Esta salvação poderosa, o que ela fez por nós? O 74 nos responde dizendo: de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor. Esta salvação poderosa, ela nos capacita, ela nos leva a sermos libertados de nossos inimigos, para que possamos servir ao Senhor sem temor. Glórias a Deus. Louvado és o Senhor. Quando eu olho para esta palavra e eu vejo que esta salvação poderosa nos concedeu a liberdade de nossos inimigos, eu começo a pensar e imaginar, porque muitos cristãos ainda não obtiveram esta libertação, não obtiveram ainda esta vitória. Eu quero direcionar esta palavra para você, que é servo do Senhor Jesus Cristo, que tem em si o Espírito Santo, a vida eterna, e mesmo assim ainda tem fracassado. Mesmo ainda assim você se encontra em angústia. Angústia por quê? Porque os seus inimigos ainda te causam sofrimento. Aqui o sofrimento vem porque ainda você não teve descanso. Agora, descanso do quê? De quais são os inimigos que a Bíblia está falando? O descanso aqui é o descanso de deixar ser mentiroso. Ainda a mentira te persegue. O descanso de ainda ter pensamentos impuros. O descanso de ainda pronunciar palavras torpes. E ainda que você lute contra esses pecados, você não consegue vencê-los. Quando a Bíblia diz que você os venceria, você não tem descanso. Você até luta, você até tenta vencer, mas na maioria das vezes você acaba perdendo, porque você ainda não teve descanso e vai às vezes para a casa do Senhor e se sente uma pessoa indigna de estar na presença de Deus. Agora, por que você sente-se indigno de estar naquele lugar? Porque você não consegue ter vitória contra os seus inimigos, contra os pecados que te perseguem. E aqui eu quero mostrar para você que, apesar de você ser cristão, apesar de você ter recebido a vida de Deus, você tem que fazer, você tem que entender que existe uma vida que vence. Existe vitória para você. Aleluias. O Senhor me levou um dia a este versículo de 2 Samuel, no capítulo de número 7, que diz assim: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Vejamos que 2 Samuel capítulo 7, o versículo de número 1 diz que sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor. O descanso que se fala no Novo Testamento, em Lucas 1, no versículo 69 e no 74, diz que o Senhor, esta nova salvação, nos daria libertação dos nossos inimigos. E aqui nós vemos nesta passagem no Velho Testamento
que também Deus deu descanso a Davi de todos os seus inimigos em redor. Se você meditar nos dois textos, eles são muito parecidos, glória, e você precisa assimilar isto. Davi vai receber de Deus descanso, glória. Davi vai receber de Deus descanso de todos os seus inimigos em redor. Davi vivia lutando com as nações vizinhas. Davi passou uma grande parte da sua vida pelejando em guerra com as nações que faziam fronteira com Israel. Mas no capítulo 7 de 2 Samuel, a minha Bíblia diz que Deus deu descanso a Davi. Então, meditando nesta palavra, eu percebi que eu deveria aprender como foi que Davi recebeu esse descanso de Deus. Vejamos que não é algo que Davi conquista, é algo que ele recebe. Aqui está dizendo que quem deu isto a ele foi Deus. Então tudo que ele fez foi receber. Não foi uma ação dele, mas uma ação de Deus, o descanso. Entenda que o seu descanso não é algo que você conquista, mas é algo que você recebe, glória, aleluias. Mas meditando no texto e procurando entender qual foi o caminho que Davi chegou no descanso de Deus, o Senhor me faz olhar para o capítulo de número 6, aonde Davi vai tentar carregar a arca do Senhor. Eu não vou entrar muito em detalhes porque quero ser rápido, mas diz que Davi construiu um carro novo e ele pôs a arca da aliança que estava esquecida em Israel para levá-la a Jerusalém. Entenda que Davi constrói este carro, ele põe a arca da aliança nesse carro. Só que o que vai acontecer não é algo bom, nada vai dar certo, vai acabar em morte, em tristeza, em derrota, porque a fórmula como Davi estava fazendo isso estava errada. Aleluias. E aqui foi quando eu comecei a entender qual é o caminho do descanso. Entenda que Davi queria carregar a arca. A arca, aleluias, era um lugar onde dentro dela havia a tábua da aliança, a vara de Arão e o maná que caía do céu. Havia esses objetos dentro desta arca, e esta arca, a arca da aliança, simbolizava e continha a presença de Deus. Mas Davi não vai ser bem sucedido nesse quesito, porque a fórmula como ele vai usar para carregar esta arca vai estar errada. Glória, aleluias. Foi aqui que o Senhor começou a me explicar e eu entender algumas coisas. Porque quando Davi, ele foi então a pesquisar aos sacerdotes, olhar a lei do Senhor, ele descobriu que ele estava fazendo, carregando a arca da maneira errada. Por isso o resultado vai ser ruim, porque a fórmula que ele vai usar não era a receita de Deus. Sabe, um dia olhando para minha esposa fazer no bolo, e ela errava muito em suas receitas, e um dia o Senhor começou a falar comigo atrás dos bolos que ela fazia, porque o bolo sempre acabava não muito bom, não muito do jeito que nós queria. Então eu disse a ela: amor, com certeza é a receita sua que está errada. Se você está usando os ingredientes corretos, mas o resultado não é correto, é porque a sua fórmula está errada. Procura a receita certa e faz como ela manda.
e você vai ver que o resultado é bom. É aqui que eu entendo porque muitos cristãos estão tendo derrota, uma luta constante, uma reprimência às suas falhas. Até vence um dia, 2 dias, talvez 1 mês, 2 meses, mas quando pensa que não, você cai no mesmo pecado, no mesmo erro, e parece que o pecado te persegue por onde você vai, e você não consegue ter paz no seu coração. Escute uma coisa, ai, oh glória, escute uma coisa, você precisa entender que a presença de Deus, ela deve ser carregada da maneira certa, porque se você não carregar a presença de Deus da maneira certa, o resultado nunca vai ser vitória ou glória. Aleluias. Mas quando Davi aplicou em entender qual era a vontade de Deus e como se deveria carregar essa arca, aleluias, Deus não só deu descanso a ele no capítulo 7 de todos os seus inimigos, como o ajudou a carregar a própria arca. Oh glória, oh que Deus lindo, que Deus maravilhoso. Se você quer descanso, e eu já vou finalizar, mas se você quer descanso, ó meu filho, procura na palavra de Deus como se deve carregar a arca, a presença de Deus. Aleluias. No Novo Testamento, a presença de Deus, sabemos que é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Sabemos que olhando para nós vemos um corpo. Sabemos que além do nosso corpo existe uma alma. E além da nossa alma, no mais profundo do nosso ser, está o nosso espírito, e sabemos que nesse espírito o Senhor depositou o seu espírito. Ai, oh glória, o Senhor habita dentro de você. Tu és a arca da aliança, oh glória. Mas você precisa entender que esta arca que está na sua vida, e esta presença que desceu sobre esta arca, ela deve ser carregada da maneira certa. Se você carregar esta arca, esta presença da maneira correta, então vai acontecer que sucedeu que estando Davi em sua casa e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Oh glória, Deus te dará descanso de todos os seus inimigos em redor, se você atentar para a sua palavra e aprender como se deve carregar a arca de Deus. Amém.